Afinal de contas, por que será que eu defendo e acredito no legalize geral? Enfim, em primeiro lugar, vamos tentar desmistificar algumas coisas. Quando a gente fala de uso dessas substâncias, a gente não está falando de qualquer uso. Existe o uso recreativo e existe o uso não recreativo. Existem substâncias como o por exemplo, que simplesmente não tem uso recreativo. E as pessoas que fazem esse tal uso recreativo, de forma generalizada, é claro, são pessoas adictas. A adicção é uma doença. Então, para a gente entender o que é o uso dessas substâncias que não são recreativas, a gente precisa fazer uma crítica ao capitalismo. As pessoas utilizam substâncias como para inibir fome. E aí não tem como debate não ser o capitalismo. Mas aí você me pergunta, diante de um cenário do capitalismo brasileiro, você não acha que se a gente legalizar algumas coisas, vai acontecer de ter um empresário lucrando mais do que nunca? Se você levar em consideração um cenário legalize, tipo o que está acontecendo agora na Alemanha, o que tem lá nos Estados Unidos da América, aí sim você tem um empresário lucrando. Mas a real é que tem muita gente que planta um negócio em casa e tá tudo bem. Existem diversos usos para além do uso recreativo. Tem o cânhamo, por exemplo, que é um tipo de tecido feito daquela ervinha lá. Mas digamos agora que legalizou tudo. O que vai acontecer? Pessoas deixarão de morrer. Nós precisamos que essas pessoas que fazem uso das mais diversas substâncias sejam vistas como possíveis adictos e não possíveis criminosos. Porque a ideia de possibilidade de ser um criminoso tira da pessoa a possibilidade de ter uma história de vida. E eu não estou defendendo o reformismo nesse sentido, não. Óbvio que eu quero o socialismo e eu quero viver isso, essa tal legalização, no socialismo. Mas diante do contexto capitalista em que a gente vive, o mínimo que a gente tem que fazer é parar essa sangria de matar meninos que estão a cada dia mais novos se envolvendo no tráfico. É preciso parar de moralizar o uso dessas substâncias, elas sempre existiram. E para isso é preciso legalizar.